Gerzão é uma escritora com uma vasta obra publicada, premiada, já ganhou o prémio Fernando Namora, o prémio da Associação Portuguesa de Escritores, tem obras adaptadas para novela e teatro, e é uma figura que nós não tínhamos tido ainda hipótese de receber cá em Sintra, e para tanto organizámos esta sessão, tanto no âmbito das nossas tertúlias, para a qual convidámos, além da própria autora, o Miguel Real, que não dispensa apresentações, porque praticamente é residente da Alenga Marques, já deve ter apresentado umas 20 tertúlias nossas, entre outros eventos, e a quem agradecemos sempre a colaboração que disponibiliza. E eu agradeço o convite também. E a professora Anabela Rita, que também é escritora e é professora da Faculdade de Letras, e também é uma personalidade que, além de obra na arte, na crítica, no ensaio, etc., também tem obra publicada sobre a figura de Teolinda Gerzão. A literatura continua a não mudar o mundo, A literatura não muda o mundo, infelizmente, e o mundo bem precisa de ser mudado. Mas eu acho que muda alguma coisa. Pode mudar a nossa maneira de olhar. Na cidade de Ulisses, aquele par de jovens amantes, imagina, meio em brincadeira, como seria fazer uma exposição sobre Lisboa, o que é que eles lá iam pôr. E a ideia era fazer uma instalação em que desse para pensar muita coisa, entre elas que numa cidade e um país tão antigos, somos a nação mais velha da Europa, que há 900 anos a Espanha sonha a anexar, mas não vai conseguir nunca, porque nós não deixamos. Portanto, somos nós, temos uma identidade, temos uma história e não precisamos pedir licença a ninguém para existir. E a nossa história é riquíssima, temos uma cidade maravilhosa que é literária desde o princípio, porque há aquela lenda de que teria sido fundada por Ulisses, que nunca existiu, portanto nunca esteve em Lisboa, nem em lado nenhum, a não ser num livro do Homero, na Odisseia, é uma personagem de um livro. Para uma cidade fundada, segundo a lenda, por uma personagem de um livro, é necessariamente uma cidade literária, é uma cidade das artes. E na exposição que, no fim, se vai realizar, a ideia é que quem entra na exposição não é exatamente igual a quem sai. Foi, de algum modo, transformado por aquilo que a instalação / exposição o obrigou a ver. Temos que repensar a história, mas não naquele sentido de que somos os piores do mundo. Não somos. Somos um país que cometeu imensos erros, obviamente, que os assume, mas que também os ultrapassa, porque nós também fizemos muitas coisas positivas e Lisboa tem um lado, esquecendo aquele lado glorificador que aprendíamos na escola primária, na altura em que eu lá andava, que era o tempo da ditadura e do salazarismo. Eu também escrevi um romance sobre isso, tinha que falar sobre isso. Eu tinha 34 anos em 74, portanto façam as contas, ficam a saber quantos eu tenho, mas não faz mal. e portanto era aquela ideia de que nós éramos o povo eleito de Deus para ir espalhar a fé e o império e não sei o quê, esse blá 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 todo, que era completamente falso e mais que ultrapassado. Mas somos um povo que também aprendeu com os outros e também dialogou com os outros. Ainda se vive hoje contra a corrente. Eu acho que cada vez mais, e acho que há um escritor brasileiro de quem eu gosto muito, gosto dos livros e gosto dele como pessoa, que é o Milton Atum, que ele diz: a literatura caminha lentamente para o seu ocaso e vai acabar, a literatura como a conhecemos como obra de arte. De certo modo eu concordo e tenho medo que caminhemos para aí, porque entramos nas livrarias e o que se vê são livros traduzidos, porque ainda somos suficientemente pacóvios e provincianos para achar que tudo que vem lá de fora é que é bom, e eu leio livros fabulosos traduzidos.
Mas também leio muita coisa, sobretudo escritores americanos que de repente aparecem e depois desaparecem, porque também dão lucro ao editor, são às vezes primeiras obras e depois, quando deixam de vender, morreu e vão à procura de outro. E eu leio alguns desses livros que têm críticas fabulosas e depois não me lembro de história nenhuma que tenha lido lá, não me lembro do que é que os livros tratavam. São muito formatados, vêm muito daqueles cursos de escrita criativa e são todos muito parecidos. E eu acho que o último reduto de liberdade que nós temos é a arte, porque aí de facto não há regras e nós não as aceitamos e nem aceitamos que nos controlem o pensamento. Já chegou na ditadura. Portanto, cada um cria livremente e cria a sua ideia do mundo, a sua ideia de sociedade. Há sempre um lado muito forte político naquilo que eu escrevo, mesmo que seja uma história de amor, como, por exemplo, o meu primeiro romance, O Silêncio, era uma história de amor, mas numa história de amor há uma relação de poder, há sempre. E as relações humanas são muito difíceis, quem já viveu o caso sabe disso, quer entre amantes, quer entre pais e filhos, quer entre gerações, etc. As relações humanas são difíceis. Toca nos meandros da existência com a finura de uma batuta musical. Capaz de comentar, Anabel? Toda a escrita da Teolinda mergulha lá atrás. E é sempre alguma coisa e muitas outras coisas ao mesmo tempo. É esta capacidade de ser tabular, volumétrica, de ter perspectiva, que me encanta na Teolinda. Ao mesmo tempo, a afetuosidade de que tu falaste. Porque há um livro da Teolinda Gerson, que é Guarda-chuvas Cintilantes, onde muito claramente se põe um convite de leitura que vai ser reformulado nos outros textos, mas esse convite de leitura bebe onde? No Cântico dos Cânticos, que é o nosso clássico amoroso por excelência, não é? Portanto, o que faz com que a escrita e a leitura sejam atos eminentemente, há um pacto de leitura e de comunicação eminentemente afetivo e afetuoso. Claro. E, por outro lado, esse afeto deriva de uma escrita que reflete sobre a humanidade e a história da humanidade através de alguns dos seus lugares por excelência, lugares indicadores, digamos assim. A casa, o cavalo, os símbolos fundamentais que atravessam toda a cultura ocidental. Escrever é trabalho. De que maneira? O Lobo Antunes teve o privilégio de vir de uma família rica e, portanto, ele pôde dar-se ao luxo de deixar de ser psiquiatra, que era a sua profissão, para se dedicar inteiramente à escrita. Sorte dele, nem toda a gente tem esse privilégio. Normalmente os escritores têm outro modo de ganhar a vida. O que também é bom, porque mesmo quando não se tem fortuna pessoal, como é o caso do Lobo Antunes, eu acho que é importante estar inserido no mundo real de toda a gente e ter conhecimento do mundo do trabalho, do mundo real. Eu confesso que não gostaria nada de viver numa cápsula e de me isolar e a minha vida ser eu e o ecrã do computador ou a folha de papel e evitar contacto com as pessoas e viver ali naquela bolha. Não sou assim, não gostaria. Trabalho sem rede e escrevo para encontrar aquilo que não sei. Eu, quando estou a escrever, não sei como é que as coisas se vão desenrolar. Portanto, 40 anos de vida literária e de escrita não me facilitaram nada, nem me ensinaram nada. Quer dizer, eu estou sempre na estaca zero, mas eu gosto disso. Eu estou a escrever agora um novo livro que são 3 contos longos ou 3 novelas curtas, não sei bem. O escritor escreve já a pensar no seu destinatário, na pessoa que vai ler.
eu acho que não podemos inventar um destinatário porque ele não existe especial. No fundo, temos que escrever aquilo que achamos que vale a pena ser dito e depois quem se identificar com o livro, muito bem. Quem não gostar, fecha o livro. Eu, quando dava aulas, e gostei muito de ser professora e dar aulas, foi sempre na universidade, mas às vezes também vou a liceus e isso. E eu dizia aos meus alunos, eu dava literatura alemã e literatura comparada, e dizia, temos que dar o cânon, digamos, mas também vos dou para leituras facultativas um leque de escolhas. Cumprimento então encerrar a sessão. Foi um prazer tê-la cá, foi uma honra também obrigada. para nós, para a nossa associação. E em nome da Alagamares Associação Cultural e também do Chão da Oliva, Centro de Difusão Cultural, que tem colaborado connosco nestas iniciativas. Muito obrigado a todos.